Olá, eu sou Caroline Souza, faço parte do time de marketing aqui na Vogler, com foco em inteligência de mercado. Um dos assuntos mais quentes no momento é a nova rotulagem aqui no Brasil. Mas nós sabemos que outros países na América Latina já adotaram algum modelo de rotulagem para alimentos e bebidas. E pensando nisso, nós preparamos aqui um mini webinar para trazer para vocês um pouco do que nós vimos nos países vizinhos e um olhar para esse momento aqui no Brasil. A rotulagem tem um propósito de ajudar os consumidores a escolher melhor os seus produtos, em resumo, ser mais transparente com eles. Lógico que esse tema é polêmico, nós temos muitos especialistas no mercado tentando ajudar a indústria a encontrar aí o melhor caminho, e a Vogler, como uma empresa em soluções de ingredientes, também vem estudando muito, principalmente com o time do CTV, o nosso Centro Tecnológico Vogler, e o nosso time de regulatórios, quais são as melhores opções para adequação do novo rótulo, que é um grande desafio. Bom, espero que vocês aproveitem e vamos lá ao que interessa. A Organização Mundial de Saúde já afirma que hoje a obesidade é um dos problemas mais graves que nós temos para enfrentar. Então, nós temos cerca de 40% dos adultos que apresentam sobrepeso, e a estimativa é que até 2025 sejam 2 bilhões de adultos ao redor do mundo acima do peso, sendo 700 milhões com obesidade. E no Brasil, essa doença também vem aumentando nos últimos anos. A doença cresceu 72% ao longo dos últimos 13 anos. E essa frequência é bem parecida entre os homens e mulheres. Além disso, de acordo com um documento publicado pela OMS em 2019, 7,6% das crianças brasileiras com menos de 5 anos estavam obesas. Então, é uma preocupação tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes também. Sendo assim, a Anvisa traça alguns objetivos para combater problemas de saúde como esse, né? Que ao lado a gente tem uma tabela que foi apresentada pela Anvisa em 2021, que é basicamente, né, o principal objetivo é facilitar a compreensão desses rótulos pelos consumidores. Hoje, como nós falamos que temos alguns exemplos aqui na América Latina, tem 3 tipos de abordagens principais. O primeiro é um esquema de rotulagem frontal de advertência. O segundo são aqueles que utilizam cores como um semáforo. E o terceiro acompanha as diretrizes diárias de alimentação, conhecida como GDA. A gente vai ver um pouco mais à frente um pouco de cada um deles. Para começar a falar dos países aqui da América Latina que implantaram esses esquemas de rotulagem, nós vamos começar falando sobre o Chile, que foi um país pioneiro na rotulagem. O Chile é um dos países com maiores níveis de excesso de peso do mundo, tanto na população adulta quanto na infantil. E em junho de 2016, o Chile foi pioneiro aí adotando um modelo de rotulagem frontal para alimentos e bebidas. O símbolo que foi escolhido para os alertas foi o octógono. Então, aqui, como vocês podem ver na imagem, são octógonos pretos com letras brancas para os principais nutrientes aí que são destacados na embalagem. E aí, devido à sua ambição e esse pioneirismo, né, a lei chilena vem sendo considerada como um modelo para os outros países para melhorar a sua cultura alimentar e diminuir os índices de obesidade e de sobrepeso. Desde que a lei entrou em vigor em 2016, a lei chilena vem sendo acompanhada de perto através de pesquisas do Ministério da Saúde. E aqui a gente trouxe hoje dados sobre uma pesquisa que foi realizada com foco na alimentação infantil também, né? Então, do total de entrevistados, a gente tem 43% de entrevistados que afirmavam prestar atenção nos selos na hora da compra, e dentre eles, 91% que disseram que o selo influencia parcial ou totalmente na hora de escolher o produto. Bom, a lei que foi implantada no Chile faz parte de uma política ampla para diminuir os índices de obesidade. Então, além da rotulagem frontal, o Chile teve também outras ações, como, por exemplo, a proibição de publicidade de alimentos com o selo Alto Em,
que fosse direcionada a crianças e adolescentes, né, com utilização de imagens lúdicas e de personagens para esse público. E aqui a gente trouxe hoje, então, um estudo divulgado pela Universidade do Chile, que foi elaborado em parceria com a Universidade da Carolina do Norte, que aponta alguns resultados sobre esse comportamento do consumidor com relação aos rótulos. Bom, e aqui a gente traz os 3 principais insights que essa pesquisa nos mostra, né? Então, em primeiro lugar, a diminuição da exposição de crianças e adolescentes a essa publicidade, que era realizada na TV como um todo, tanto em canais abertos quanto os fechados, né, incluindo os canais infantis. E até abril de 2017, observa-se que essa exposição diminuiu em média 46% para as crianças em Santiago e 62% entre os adolescentes. Além disso, houve também uma redução do teor médio de sódio e açúcar dos alimentos embalados, ou seja, as indústrias buscando, né, evitar essa declaração ali na parte frontal do rótulo. E aí foram fotografados mais de 10 mil produtos em supermercados de Santiago antes e depois da implementação dessa lei, cerca de 7 a 8 meses depois. E aí foi observado, né, uma diminuição entre 20% e 30% no teor médio de açúcar de bebidas, laticínios, cereais, e de 5% a 10% de sódio nos queijos e embutidos. Por fim, foi observado também um maior entendimento sobre os rótulos, né? Foi observado que as mães de crianças e adolescentes que participaram do estudo, né, valorizavam a presença desse rótulo de advertência, né? E mais de 90% dizem que entendem essa presença e cerca de 50% dos pais que disseram fazer uso dessa informação quando querem saber se um alimento é saudável ou não. Bom, e falando um pouco, então, dos demais países, né, a gente tem do Chile como um pioneiro, nós trazemos aqui alguns exemplos de produtos de outros países vizinhos, né? Então, aqui, o Peru, que elaborou sua lei de rotulagem frontal em 2013 e implementou em 2019, também adotou um modelo de octógonos, bem parecido com o do Chile. E além dessa adoção na mudança de rotulagem, a lei peruana trouxe também medidas educativas. Então, promoção de atividade física nas escolas, na implementação de serviços de alimentação saudável também nas escolas e, assim como o Chile, regulou também a publicidade voltada a crianças em alimentos com alto teor de algum desses nutrientes que a gente comentou, açúcares, sódios ou gorduras saturadas e trans. Segundo uma pesquisa feita pela Kantar em 2019, 67% dos peruanos disseram ter reduzido ou substituído o consumo de produtos que apresentavam esses alertas nutricionais nas embalagens. E aqui na imagem a gente tem alguns exemplos deles, né? Então, a bebida, a margarina e biscoitos doces. Essas foram algumas das categorias que foram mais observadas nessas mudanças. Então, biscoitos doces, que teve uma diminuição de 12% no consumo, e as bebidas açucaradas com 14% de diminuição. Além disso, a gente tem esse estudo, né, que foi realizado em 2016, foi complementado em 2019, mostrando que os alimentos com esse alerta para a presença de gorduras saturadas e de açúcares eram menos comprados pelos consumidores, ou seja, eles priorizavam os produtos sem alertas. Além do Peru, aqui nós temos também um exemplo do México. Esse foi o segundo país da América Latina com as maiores taxas de sobrepeso e obesidade, cerca de 70% entre os adultos e 30% entre as crianças, e fica atrás só dos Estados Unidos. Então, o México aprovou sua lei de rotulagem em 2019 e implementou em outubro de 2020. E o modelo aprovado também foi o octogonal. Uma pesquisa realizada pela organização El Poder del Consumidor, um ano depois da implementação, observou mudanças já na formulação dos produtos para evitar o selo, assim como nós comentamos no slide anterior. E isso acabou aumentando gradativamente o número de produtos que estavam livres de selo. Por exemplo, no caso dos cereais matinais,
no início, né, da implementação, apenas 5% dos produtos não precisavam apresentar o selo, isso foi em 2020, né? E hoje são 11% de produtos que não têm o selo. Seguindo, na Colômbia, o modelo adotado foi a de rotulagem orientativa ou informativa, que utiliza símbolos para falar de cada um dos nutrientes, né, e qual é o teor. A Colômbia aprovou a sua lei de alimentação saudável em 2021, que determina o desenvolvimento e implementação desse esquema de rotulagem frontal, mas eles ainda estão em desenvolvimento na fase, mas eles ainda estão na fase de desenvolvimento regulatório. Aqui a gente já tem alguns exemplos de produtos, né, que tem essas declarações, mas nós sabemos que ainda está em fase de aprovação para este modelo ou para inclusão de algum outro modelo. E no Equador, esse é um esquema um pouco diferente do que nós vimos até agora, que esse é uma espécie de semáforo, né? Ele é utilizado nas embalagens para mostrar aí qual é a quantidade do nutriente, utilizando uma analogia, né, das cores de semáforo. Então, quando ele tem aí um teor um pouco mais alto no vermelho, um teor médio o amarelo e um teor seguro para cor verde. Mas uma observação importante que é legal a gente fazer aqui no Equador é que a localização desse aviso no rótulo é opcional. Pode ser tanto na frente quanto atrás do produto. Aqui nos 3 exemplos de produtos que nós temos, eles estão na parte de trás, né? Ou seja, para ter ali um impacto talvez um pouco menor na hora da escolha, né? Ao contrário do Reino Unido, por exemplo, onde é obrigatório que esse aviso esteja na parte frontal. Além desses países, nós temos também outros que estão em fase de implementação, como a Argentina, que aprovou sua lei de rotulagem em outubro de 2021 e tem um prazo de 6 meses para ser implementada, mas nós já sabemos que esse país também optou pelo rótulo no formato octogonal. E o Uruguai, que foi um dos primeiros países do Mercosul a propor essa política de rotulagem, mas que tem enfrentado alguns desafios na implementação. Bom, pensando aqui no Brasil, então, nós temos o modelo adotado, né? A mudança aí mais expressiva que nós vamos ter é essa rotulagem frontal, e o modelo escolhido foi, aliás, o modelo criado foi o design de lupa, para destacar o teor de nutrientes como açúcar, sódio e gorduras saturadas de acordo com os valores de limites estabelecidos pela Anvisa. Além disso, tem também uma mudança na nossa tabela de informação nutricional, que sofreu algumas mudanças desde a parte de formatação das letras até o design, né? Então, deve ser uma tabela com um fundo branco e as letras em uma fonte específica, né, da cor preta, para que facilite, mais uma vez, a compreensão do consumidor para leitura de rótulos. Nosso novo esquema de rotulagem entra em vigor no dia 9 de outubro de 2022 para novos produtos, e para produtos que já estiverem no mercado, eles têm um período aí de adaptação de até 12 meses. Bom, como nós comentamos no início da apresentação, o intuito dessas mudanças, né, na rotulagem é para que fique mais claro para o consumidor, né, que ele entenda aqueles nutrientes e vale lembrar que também tem alguns produtos que não terão a obrigatoriedade dessa tabela. Então, vale a pena consultar o site da Anvisa, né, e as publicações que foram realizadas. E, para saber mais, nós temos também alguns conteúdos que foram criados pela Vogler com relação à rotulagem nutricional. Então, o primeiro deles é um infográfico que conta um pouco, né, em detalhes aí sobre como fica a nova tabela, como ficam as novas declarações na parte frontal da embalagem e quais são as soluções que a Vogler pode ajudar os nossos clientes com relação à formulação para redução de sódio, gordura e açúcar. E o segundo é um webinar com dúvidas frequentes sobre rotulagem, e aí, mais uma vez, falando, né, sobre as soluções Vogler.
Bom, agradeço a todos que acompanharam esse webinar até aqui e até a próxima.